Odisseia Humana. África. A Odisseia Humana é a maior aventura da nossa história. A conquista do planeta Terra. Nossa Odisseia começou na África cerca de 6 milhões de anos atrás, quando os hominídeos passaram a andar eretos. Uma única criatura conseguiu ultrapassar as limitações físicas e conquistar desertos, mares e montanhas, terminando por colonizar o mundo inteiro. Nossos ancestrais mais remotos deixaram poucos vestígios e, para encontrá-los, foram organizadas expedições no intuito de chegar às áreas mais remotas do planeta. Qualquer descoberta, seja qual for o seu tamanho, é mais uma peça no quebra-cabeça do nosso passado e revela uma história bem diferente do que se imaginava. Durante a maior parte do tempo, muitas espécies diferentes de hominídeos e pré-hominídeos viveram lado a lado. E passaram 6 milhões de anos competindo e recorrendo a diferentes estratégias para sobreviver. E no fim, só o Homo sapiens sobreviveu. O gênero Homo, ao qual o ser humano pertence, desenvolveu-se há cerca de 2,5 milhões de anos. Quando esses proto-humanos aprenderam a dominar o fogo, sua vitória tornou-se inevitável. Eles se espalharam a partir da África e conquistaram o planeta inteiro. Foi na África que tudo começou. Louis Leakey está a caminho do lago Turkana, no norte do Quênia, onde foi encontrada uma grande quantidade de fósseis. Louis vem dando continuidade ao trabalho de seus pais e avós, cujas grandes descobertas no leste da África constituem capítulos importantes na paleoantropologia. Estamos aqui neste avião indo de Nairobi para o lago Turkana. É um voo de 2h30 e levaríamos 3 dias se fôssemos de carro. É muito bom termos um avião. Como podem ver, estamos voando sobre os sedimentos onde procuramos os fósseis. E o bom de voar é que podemos escolher o lugar onde pousar para procurar os fósseis no chão. O que hoje é um deserto árido e hostil já foi um paraíso natural. Este foi o lar dos primeiros seres humanos. O sítio de pesquisas de Kubi Fora fica na margem leste do lago Turkana, um dos lugares mais quentes do Quênia. Aqui, os cientistas passam semanas inteiras isolados do resto do mundo. Tudo de que eles precisam deve ser trazido de avião, e isso custa caro. Cada viagem a esse lugar remoto já é em si uma aventura. O sítio de Kubi Fora havia sido abandonado, mas agora está se tornando novamente o centro das pesquisas africanas sobre os primeiros hominídeos. A família Leakey foi pioneira. Louis Leakey e seu filho Richard. Suas descobertas ampliaram a árvore genealógica humana e deslocaram o aparecimento da nossa espécie para uma época ainda mais distante. Seus filhos sempre participaram. O acampamento que vocês estão vendo atrás de mim foi erguido pelos meus pais na década de 70. Quando eu era criança, eu cresci aqui enquanto eles trabalhavam nas descobertas desse lado do lago. E eu, subsequentemente, me juntei à minha mãe para continuar o trabalho.
O calor força a equipe a deixar o acampamento ao nascer do sol. Quando a manhã avança, o trabalho externo torna-se impossível. A área em volta do Lago Turkana é extraordinária. Em alguns pontos, o clima e o vento expuseram grandes depósitos de fósseis que datam de um período entre 2 e 3 milhões de anos atrás. Durante aquela era, houve um acontecimento importante na evolução da espécie humana. Agora, os fósseis estão expostos. Os achados de hominídeos são raros, mas a grande quantidade de fósseis de animais ajuda a entender as condições em que viviam os nossos ancestrais. Louise está particularmente interessada no meio ambiente de nossos ancestrais. Um hipopótamo morreu onde antes ficava a margem pré-histórica do Lago Turkana. A paisagem do planeta mudou bastante de lá para cá. As mudanças no ambiente significam morte para uns e oportunidade para outros. As grandes mudanças ambientais no leste da África direcionaram a evolução do gênero Homo. Forças geotectônicas agiram no continente africano ameaçando dividi-lo. A crosta terrestre foi empurrada para cima. Essas forças criaram o grande vale Rift, uma rachadura na crosta terrestre com mais de 3.000 quilômetros de extensão na direção norte-sul. Uma cadeia de montanhas dividiu o continente, onde antes havia uma floresta tropical contínua. As montanhas impediram que o ar úmido alcançasse as regiões a leste da cordilheira. Como havia cada vez menos chuva no leste da África, bosques abertos e savanas começaram a proliferar. Nossos precursores foram gradualmente forçados a se adaptar à vida a céu aberto e com os pés no chão. A história humana começou com essas mudanças climáticas no leste da África. E só no século XX, o papel especial desse continente na evolução humana foi reconhecido. O crânio do menino de Taung foi o primeiro fóssil significativo encontrado na África. Este talvez seja o fóssil mais importante de todos os que registram os primeiros hominídeos. Este é o pequeno menino de Taung. É mais importante porque foi a primeira descoberta feita sobre os hominídeos na África em 1924 por Raymond Dark. É também um exemplar do Australopiteco. Mas nos ensinou muito mais do que uma simples definição do que era um Australopiteco. Não se sabe muito sobre a vida do menino de Taung, mas seu fóssil nos deu pistas sobre o que ocorria há mais de 2 milhões de anos. O menino de Taung tem uma pequena depressão atrás da cabeça, bem aqui. É uma impressão no osso que foi certamente feita por uma garra terrível. Aquela garra enorme que as águias têm na ponta do dedo e que foi enfiada na cabeça dessa criança. O menino foi depois levado para o ninho, onde foi comido, e seus restos ficaram fossilizados até o encontrarmos milhões de anos depois. O menino de Taung pertence ao gênero Australopiteco, que tinha pouco em comum com os humanos.
Mas ainda assim, o australopiteco tinha habilidades que o tornam parte da família humana. Aqui estou segurando o cérebro e a pelvis de um australopiteco. Esta seria mais ou menos a sua altura, comparada com a de um gorila, à minha direita, e a de um ser humano, atrás de mim. Seus ancestrais começaram a andar eretos quando ainda viviam nas árvores, e, portanto, ele não teve muita dificuldade para se adaptar à vida no chão. Por uma sorte incrível, podemos ver hoje em dia os primeiros passos em direção à espécie humana. Na Tanzânia, as pegadas de um australopiteco foram encontradas preservadas em cinzas vulcânicas. Cientistas da Universidade de Zurique estão usando a tecnologia biomecânica para desvendar os segredos de se andar ereto. Há mais de 3,5 milhões de anos, um vulcão entrou em erupção na Tanzânia. A cinza foi umedecida pela chuva. Diferentes animais caminharam sobre aquela camada de cinza úmida. Entre outros rastros, encontramos aqui os de uma criatura que andava ereta, sobre 2 pernas. À primeira vista, esta pegada parece idêntica à de um ser humano. Mas existem diferenças. O que a torna especial é a concentração do peso no lado de fora dos pés. Nos seres humanos modernos, esta característica só é encontrada sob condições especiais. Nos perguntamos, por que o peso aqui está distribuído de maneira tão diferente? De que maneira ocorre a transferência de peso no pé? Um australopiteco adulto tinha o mesmo tamanho que tem hoje uma criança em idade escolar. Sensores no chão registram suas pegadas, que são depois digitalmente comparadas à de um australopiteco. Surpreendentemente, as pegadas da menina só coincidiriam com as impressas na cinza vulcânica se ela carregasse uma bola pesada, que a forçaria a manter seu corpo ereto e rígido. A representação digital do movimento no Laboratório de Biomecânica de Zurique abre uma janela para o nosso passado. É assim que um ancestral dos seres humanos modernos deve ter andado há 3,5 milhões de anos. Os seres humanos normalmente usam os braços para se equilibrar. Quanto mais rápido andamos, mais precisamos dos braços, fazendo com que nossa linha dos ombros cruze o eixo pélvico. Os macacos não conseguem fazer isso, e o australopiteco também não conseguia. É por isso que esses hominídeos não podiam correr. Eles não conseguiam equilibrar o movimento. Podemos, então, presumir que quando estavam em perigo, não conseguiam correr e se refugiavam nas árvores. Fósseis que estão nessas caixas foram coletados por várias gerações de pesquisadores. Eles fornecem a jovens paleontólogos como Dorian Stepps a oportunidade de ver fósseis já estudados. E já forneceram respostas surpreendentes sobre a habilidade que o australopiteco tinha com as mãos. O que será que ele conseguia fazer? Quando comparamos a sua coluna com a dos chimpanzés ou a dos homens modernos, vemos que o canal raquidiano, o orifício nas vértebras por onde a medula espinhal passa, o canal raquidiano do australopiteco é mais largo do que o dos chimpanzés
mas é mais estreito do que o dos humanos. E como ele é menor, os nervos que controlam os membros superiores, que são responsáveis pelos seus movimentos, não conseguem um controle tão perfeito quanto o nosso. A consequência é que, mesmo que o australopiteco soubesse como fazer ferramentas complexas, ele não poderia construí-las, porque não tinha as habilidades motoras necessárias. Os australopitecos provavelmente não construíam ferramentas. Mas será que eles usavam pedras, paus ou ossos? Eu vou focalizar aqui as estrias bem finas que aparecem na ponta desta ferramenta. Elas são muito características e ocorrem apenas nos primeiros 5 a 20 milímetros da ponta. O resto do... Os australopitecos provavelmente não construíam ferramentas. Mas será que eles usavam pedras, paus ou ossos? Eu vou focalizar aqui as estrias bem finas que aparecem na ponta desta ferramenta. Elas são muito características e ocorrem apenas nos primeiros 5 a 20 milímetros da ponta. O resto do osso não foi alterado, mas a ponta foi polida e alisada e tem essas estrias que aparecem em todos os espécimes, são todos semelhantes. E a proposta era descobrir o que é isso, de onde vêm todas essas marcas. Este ambiente que você vê aqui é um pasto típico, exatamente como que o homem macaco teria habitado entre 1 ou 2 milhões de anos atrás. Naquela época havia 2 tipos de homens macacos, o Homo erectus e o Paranthropus robustus. E os animais deste local, muitos antílopes, foram comidos pelo Homo erectus com o uso de ferramentas de pedra. Já o Paranthropus era tradicionalmente vegetariano e acreditamos que ele comia raízes tuberosas, cormos, rizomas e tubérculos. Mas havia um outro recurso que eram os cupins. Aqui dentro, essa cúpula extremamente rígida está cheia de cupins, cheia de proteína e gordura, o que era muito bom para a alimentação do nosso robusto homem-macaco. Chegamos ao final do projeto e ainda não sabíamos o que fez essas marcas na ponta. E a última coisa em que pensamos foi nos cupinzeiros. Saímos num domingo à tarde e usamos ossos que encontramos de carcaças de animais. Começamos a cavar. Em 5 minutos conseguimos comprovar o mesmo padrão. As marcas que fizemos nos ossos eram iguais. Dava para perceber a olho nu. Nem precisamos de microscópio. Os vegetais que conseguiam encontrar não seriam suficientes para os primeiros ancestrais do Homo sapiens. Seu cérebro crescia constantemente e, para isso, eles precisavam de alimento animal, rico em proteína. Durante muito tempo, se acreditou que os primeiros hominídeos usavam as cavernas como refúgio, o que mais explicaria a presença dos fósseis que nelas foram encontrados.
Mas, naquela época, como ainda hoje, leopardos e outros animais usavam as cavernas como covis, onde devoravam suas presas. Não eram lugares muito saudáveis para os nossos antepassados. Mas para Darrell Dorater, existem bons motivos para explorar este lugar desconfortável, cheio de carcaças de animais. Como vemos aqui, há uma série de carcaças intactas, ainda articuladas, que foram arrastadas inteiras para serem comidas dentro da caverna. Podemos interpretar, então, que nos sítios de fósseis eles também foram reunidos, seguindo o mesmo padrão de comportamento. Mais do que ossos que caíram das árvores e foram espalhados ao acaso ou que a água arrastou para a caverna em episódios isolados, parece que as carcaças inteiras foram arrastadas para as cavernas e comidas por leopardos que queriam esconder suas presas de outros comedores de caniça, como as hienas, os abutres e os chacais. Isso é importante para os cientistas porque essas cavernas representam um bom modelo para aquelas onde os fósseis humanos foram encontrados. Fósseis da época em que nossos antepassados eram mortos por animais carnívoros e arrastados para serem também comidos nas cavernas há 2 milhões de anos. Há uma antiga pedreira de calcário perto de Joanesburgo. Cada pedacinho do lado de fora da entrada da caverna foi examinado. E foi assim que se encontrou aqui um dente humano. Talvez o resto do esqueleto também seja descoberto. Os depósitos foram remexidos. Ninguém sabe onde os achados estavam originalmente dentro da caverna. Os sedimentos estão repletos de fósseis de animais, mas restos de hominídeos são extremamente raros. Os primeiros hominídeos não eram predadores perigosos, mas vegetarianos inofensivos, presas e não caçadores. Muitos foram apanhados por predadores e arrastados para as cavernas como qualquer outro animal. O interior da caverna tem uma extensão de muitos e muitos metros abaixo da superfície. Em algumas de suas áreas, no chão, podemos encontrar restos de um importante animal extinto que chamamos de Pachyrhocutta belac, uma hiena muito grande que era quase do tamanho de uma leoa. Este animal costumava trazer para as profundezas os ossos das presas que matava e que acabamos encontrando na caverna. Toda vez que um local é escavado, ele é também destruído. Por isso, a localização exata de cada achado é registrada com detalhes. Cria-se, assim, uma figura digital da caverna em 3 dimensões. As escavações revelaram um grande número de fósseis de animais, o que nos dá um panorama do mundo em que os nossos ancestrais viviam. Há cerca de 2 milhões de anos, houve um resfriamento global na Terra. E, como consequência, o clima se modificou bastante. Estamos entrando na ecologia do Australopithecus robustus, situada num período um pouco mais seco. Tínhamos, naquela época, quase o mesmo tipo de vegetação dos dias de hoje. Durante esse período, a vegetação de plantas robustas se espalhou, criando a savana seca. Algumas espécies de Australopithecus se adaptaram melhor a esse tipo de ambiente, desenvolvendo gradualmente o maxilar inferior maior, que permitiu a mastigação mais eficiente dos vegetais mais duros e sua redução a uma pasta. A crista saliente no crânio funcionava como âncora para os poderosos músculos de mastigação. Mas eles não conseguiram competir durante muito tempo com um tipo muito diferente de hominídeo.
O Australopiteco tinha um rival. O primeiro humano havia entrado na arena. Com o cérebro bem maior do que o de qualquer um de seus ancestrais, ele foi o primeiro a fazer ferramentas com pedras e a ter uma certa inteligência. Os restos do hominídeo mais antigo já encontrado estão sendo atualmente estudados na Alemanha. A sensacional descoberta cabe numa pequena caixa. Este é o UR-501, um maxilar inferior quebrado em dois. Junto com seu assistente Oliver Sandrock, Friedman Schrenk tenta desvendar os segredos do fóssil. Foi Friedman quem descobriu o UR-501 durante escavações no leste do estado africano de Malawi, em 1992. Levamos quase 2 anos para entendê-lo, para ter alguma certeza do que ele poderia ser. São as saliências nos dentes, o esmalte e a raiz. Eles são analisados com topografia computadorizada. A partir daí, podemos tirar conclusões sobre o corpo inteiro, mesmo dispondo apenas do maxilar inferior. O precioso fóssil é analisado com tecnologia de última geração. Um scanner tridimensional registra os contornos do maxilar e calcula uma imagem tridimensional precisa que pode ser vista de todos os ângulos. O UR-501 prova claramente que os primeiros hominídeos não eram mais completamente vegetarianos e comiam cada vez mais carne. Esta descoberta preenche uma lacuna geográfica. O leste e o sul da África com certeza estavam ligados. Os primeiros hominídeos devem ter migrado, e este achado mostra que eles viviam no sudeste do continente. E uma lacuna temporal também foi preenchida. Acreditava-se que a origem da espécie Homo datava de 2 a 3 milhões de anos atrás, mas não havia descobertas desse período. Este maxilar de 2,5 milhões de anos é o fóssil mais antigo que temos. Essa sensacional descoberta não foi acidental. Quando era estudante na África do Sul, Friedman precisava explorar um território desconhecido para ter sucesso como jovem cientista. Os locais bem conhecidos pela presença de fósseis humanos no leste e no sul da África eram domínio de antropólogos e arqueólogos famosos. Friedman tinha que encontrar um nicho próprio, um lugar só seu. Este é o Rift do Malawi, que fica no extremo sul do Vale do Rift, na África. Atrás de nós fica o lado oriental do Rift, e na sua frente a rocha sedimentar, que está depositada aqui há 5 milhões de anos. Esses sedimentos de rios e lagos subiram há 500 mil anos. Agora, os fósseis estão expostos e podemos coletá-los. Esta área de 100 km por 10 também contém fósseis de hominídeos. Estudos geológicos iniciais revelaram que os sedimentos de Malawi, do período dos primeiros hominídeos, eram facilmente acessíveis. E foi assim que Friedman acabou descobrindo os restos de um hominídeo importantíssimo, o UR-501. A descoberta provou sua teoria de que os hominídeos também viviam na região entre o leste e o sul da África. Há 2,5 milhões de anos, os hominídeos passaram por este local, trazidos pela mudança climática que provocou a transformação ambiental.
Ou seja, tanto os seres humanos quanto os animais migraram procurando comida. Supervisionar e liderar as escavações em Malawi requer mais do que conhecimentos científicos. Friedman quer apoio público. A maioria das espécies de hominídeos conhecidos vem da África. Tudo que tem mais de 2 milhões de anos vem da África. A África foi o berço da nossa espécie. Há pelo menos 4 exemplos. O Australopiteco, o gênero Homo, o primeiro Homo erectus e o ser humano moderno. No entanto, na África, inclusive em Malawi, que tem um papel fundamental na paleoantropologia, essas coisas não são conhecidas. Hoje em dia, as pedreiras oferecem um campo rico para os paleoantropólogos. Em Drimolen, escavações exploratórias revelaram os restos fossilizados de macacos. Incentivado pelas descobertas, o geólogo André Kaiser iniciou uma escavação em larga escala. Em 1994, ele fez a descoberta mais importante de sua vida, um crânio inteiro com características de um australopiteco. Pode-se ver que é uma fêmea, uma vez que não tem crista sagital no topo da cabeça. Agora aqui temos provavelmente um macho da caverna de Swartkrans, que tem uma saliência bem evidente no topo do crânio, onde se ligavam os músculos do maxilar. Mas a fêmea não tem isso, e como essa característica é também encontrada nos gorilas, é mais provável que seja de uma fêmea. Essa descoberta tornou possível pela primeira vez a comparação entre australopitecos machos e fêmeas. E os pesquisadores de Drimolen chegaram a encontrar fósseis do gênero Homo que datam do mesmo período. Obrigado, David. Agora, os hominídeos que foram encontrados em Drimolen são de uma variedade incrível. Em 8 anos de escavações nesse sítio, encontramos 85 espécimes de hominídeos. Uma das mais interessantes descobertas feitas em Drimolen foi a confirmação de que os primeiros Homo, como o Homo erectus e o Homo ergaster, viviam ao mesmo tempo e no mesmo vale que o Australopiteco robustus. O que é muito interessante, porque eles obviamente teriam que se encaixar em 2 nichos ecológicos diferentes. Eles faziam coisas diferentes, mas entravam em contato em alguns aspectos. Eles movimentavam-se no mesmo vale e provavelmente seus ossos foram reunidos por animais como os leopardos e os tigres de dente de sabre. Drimolen é um sítio de escavações muito rico. Enterrados nos sedimentos estão ossos de pequenos animais e restos de babuínos. Na maior parte das vezes, apenas fragmentos são descobertos, mas há ocasiões em que algo surpreendente é encontrado. Neste exato local, 2 estudantes franceses descobriram o primeiro espécime do Homo em Drimolen, que consistia num maxilar com dentes de leite de um bebê de aproximadamente 13 meses de idade. Seu bracinho, o rádio e a ulna estavam encostados no maxilar assim. Foi uma descoberta notável e ficamos muito contentes com ela. Agora podemos nos perguntar como esses pequenos indivíduos apareceram numa caverna. Pode-se imaginar que um animal carnívoro comeria imediatamente um bebê,
no local onde o apanhou ou o encontrou, porque os ossos são macios, e depois regurgitaria a carne para alimentar seus filhotes se eles estivessem numa caverna. A alternativa é pensar que, assim como os babuínos fazem hoje, eles viviam em cavernas e que os bebês morreram durante o inverno quando os hominídeos se abrigavam do frio lá dentro. Os primeiros seres humanos não eram caçadores, mas tinham que competir com os predadores das savanas. E acabavam vivendo com aquilo que os outros deixavam para trás. A carne se tornava cada vez mais importante para os primeiros seres humanos. À medida que o cérebro crescia, aumentava sua necessidade de proteína animal. Para conseguir a carne, os humanos passaram a usar ferramentas que os tornavam aptos a ultrapassar as restrições impostas pela falta de força física e também faziam deles seres mais adaptáveis do que qualquer um de seus ancestrais. Boa tarde. Vocês têm CDs de jazz? Isso é uma pet shop. Há momentos na vida em que a coisa mais importante do mundo é Em volta do lago Turkana, no Quênia, fósseis humanos de todas as eras da história da humanidade estão esperando para serem descobertos. Olá, como você está? Louise Leakey tem muito o que fazer para tornar o campo funcional novamente. Denacol, acetim. Era o que mais a gente precisava? Pincéis dos pequenos e dos grandes. Acho que tamanho 10 e tamanho 20. É necessário uma grande quantidade de comida e equipamento. Precisamos de mais corda e também de um estepe para o carro. E só. Bom, acho que é só. Entendi, câmbio. Acho que anotamos tudo. Mais alguma coisa, câmbio? Sempre que possível, a equipe procura ser autossuficiente. O lugar fica distante de qualquer vilarejo e eles têm que arranjar comida sozinhos. Pescar no Lago Turkana proporciona uma diversão bem-vinda e também alimento. Ah, sim. Isso aqui é uma mandíbula. É a número 3. Número 3, depois 2, depois 1. Pteropithecus oswaldi. Oswaldi. É o que eu acho que é. E 3, e 2, e 1. Louise Leakey e Friedman Schrenk fazem parte de uma nova geração de cientistas que reconhecem o valor da colaboração para o desenvolvimento de novas ideias. Tomatinha bem aqui. Com experientes caçadores de fósseis nativos, eles exploram uma nova área. Algumas descobertas pedem um exame mais detalhado. Que tipo de fóssil poderia ainda estar escondido sob essas toneladas de areia? Ninguém sabe quantos fósseis já se decompuseram sob a ação do clima, do sol e do vento. Mesmo a melhor descoberta é resultado de anos e anos de muito trabalho. Há pessoas que vivem no deserto hostil em volta do lago Turkana. A 2 horas de carro ao norte do acampamento dos antropólogos, refugiados da Etiópia e do Sudão, regiões atingidas por guerras civis, encontraram um lar temporário. A água do lago Turkana é salgada demais para se beber, e as pessoas então escavam água potável da areia num leito seco de rio.
Aqui, tudo é escasso. Louis Leakey nasceu no Quênia e conhece os problemas das pessoas que vêm para cá por causa da miséria. É gente muito pobre, cujos filhos têm um futuro duvidoso. O pai de Louis, Richard, levantou os fundos para essa escola na década de 70. Para esses jovens, a educação é a única esperança de um futuro melhor. Louise está comprometida em continuar o trabalho de seus pais. No início de 2001, acendeu-se o debate provocado pela divulgação da descoberta sensacional de um fóssil no lago Turkana. O sonho de todo paleontropólogo é descobrir uma nova espécie de hominídeo. Mas, em seguida, vem a difícil tarefa de encaixá-lo na genealogia humana. E temos as mesmas proporções. Mas o mais fascinante é que isso mostra que naquele período, 3 milhões e meio de anos atrás, havia uma variabilidade muito maior. Há muito mais diversidade. Essa é uma nova descoberta excitante e animadora que fizemos há 2 anos do lado oeste do Lago Turkana. Chamamos esta nova espécie de Kenyanthropus platyops. Platyops porque tem a face achatada, tem uma aparência muito achatada. E Kenyanthropus em reconhecimento ao Quênia por todas as descobertas importantes que foram feitas ali. O essencial sobre essa espécie, que tem 3 milhões e meio de anos, é que não se conhece nada parecido com esse espécime nessa época. E há um só outro grupo de hominídeos conhecido que tem essa mesma idade, que são australopitecos. Isso traz informações completamente diferentes e nos diz que a árvore evolutiva e a diversidade dos hominídeos era muito mais complicada do que se achava anteriormente. Os cientistas que acreditavam que os hominídeos haviam se desenvolvido de uma maneira linear estão mais dispersos do que nunca. E os hominídeos não resolveram sair e conquistar o mundo, mas se disseminaram pelo planeta lentamente durante muitas gerações. O projeto de pesquisa de Friedman Schrenk rastreia a migração dos primeiros hominídeos. O cientista montou seu acampamento diretamente em cima dos sedimentos. É aqui que eles vão viver durante as próximas semanas. Sabemos agora que a história da espécie humana deve ser muito mais complexa do que se acreditava. Mas as grandes brechas da história só podem ser preenchidas passo a passo. Os antropólogos esperam fazer mais descobertas, mas sabem que seu sucesso depende de uma boa dose de sorte. Friedman espera que a tecnologia faça com que a balança penda para o seu lado. Ossos fossilizados ficam fluorescentes sob a luz ultravioleta, o que os torna mais fáceis de serem encontrados à noite do que de dia. Aqui tem muito esmalte. Tem mesmo. Você está vendo aqui? Tem aqui. Estou sim. Muito bom. É mesmo. É uma boa placa. É sim. Muito boa. Há planos para expandir o uso dessas fotografias ultravioletas sobre áreas maiores. Os pesquisadores poderão, então, analisar as imagens e registrar a localização dos fósseis em mapas topográficos. Eles querem refazer os padrões de migração dos primeiros hominídeos e descobrir por que, entre tantas espécies, só uma sobreviveu. O fato de que, de todos os hominídeos, só o Homo sapiens sobreviveu como única espécie ou subespécie do planeta é muito raro. Normalmente, e os hominídeos não são exceção, muitos gêneros e espécies conviviam lado a lado. O
desenvolvimento até o Homo sapiens começou com o Homo erectus, que se espalhou por toda a África há 2 milhões de anos. É aquela forma impressionante que vai dominar o mundo. A partir da África. É o que o mundo todo pensa quando vê o Homo erectus. A enorme saliência das sobrancelhas, o crânio grande e alongado. É o Homo erectus que vai conquistar o mundo antigo. A aventura do homem na Terra havia começado. Há milhões de anos, os primeiros seres humanos começaram a andar eretos, a usar as mãos e fazer ferramentas. À medida que o tamanho do seu cérebro aumentava, o mesmo acontecia com a sua habilidade de se tornarem independentes dos desafios da natureza. E chegou o dia em que eles descobriram o poder do fogo, o que proporcionou a liberdade de sair da África e percorrer regiões desabitadas. Começaram, assim, a colonizar a Europa, a Ásia e, mais tarde, a América e a Austrália. No fim, conquistaram o mundo inteiro. Versão brasileira, DPN Santos.